aqui uma situação em relação a essa questão da interpretação. Quando saiu a Lei Complementar 140, em 2011, ficou claramente definido as competências para o licenciamento dos 3 entes e também em relação à questão da supressão, está consignado lá que quem licencia autoriza também a supressão. Ocorre que quando saiu o Código Florestal, que foi no ano seguinte, 2012, o artigo 26 diz que a competência para autorizar a supressão é dos órgãos competentes dos órgãos estaduais do CISNAMA. A gente tinha um entendimento que, apesar de estar no Código, mas prevalecia a regra do que está na Lei Complementar 140. E, para tanto, a gente fez até uma resolução estabelecendo o limite de desmatamento cuja competência ficaria a cargo do município. Lá ficou em 300 hectares. Só que a gente mandou para a PGS se pronunciar, que é a Procuradoria-Geral do Estado, e ela disse que o que vale é a regra do Código Florestal, ou seja, quem tem que autorizar a supressão de vegetação, mesmo sendo de um empreendimento que seja licenciável pelo município, é o Estado. E aí a gente está no impasse lá. Como é que a gente está brigando pela descentralização, para a gestão municipal e tudo, e agora vem o próprio, a própria Procuradoria e diz não, que quem tem que autorizar o desmatamento, seja o município que licencie, é o Estado. E aí a gente está nesse impasse lá, provavelmente a gente vai ter que refazer essa consulta novamente, para ver se a gente consegue uma interpretação diferente. Eu queria aproveitar se alguma das colegas que são advogadas, se tem alguma manifestação em relação a essa questão da interpretação do artigo 26 do Código Florestal em relação à Lei Complementar 140. Eu entendia, mas depois disso que você falou, ficou essa dúvida, que a Lei Complementar de 2011, por ela ser específica em relação à repartição das competências, é ela que deveria valer. A nossa Procuradoria disse que o Código Florestal também é uma lei de natureza especial, portanto, ela prevalece em relação... E ela é posterior, né? Ela é um ano depois. Tem isso também. Eu vejo acontecendo hoje as duas coisas. Tem lugares que é só o Estado e tem lugares que o município emite a autorização de desmate. Então, realmente, acho que vai ficar a cargo do jurídico de cada Estado fazer essa interpretação de puxar para si ou dividir com o município. Em Mato Grosso, o Conselho Estadual de Meio Ambiente fez uma regra sobre o que é baixo, médio, alto impacto para descentralização, mas a supressão, em regra, é da Secretaria. Só que algumas secretarias municipais estão recebendo essa atribuição através de uma cooperação, um convênio. Então, os municípios que se apresentam com capacidade de elaboração e análise da vegetação, eles podem fazer, mas não é a regra. A regra é, como a PGE disse, pelo menos dentro do estado de Mato Grosso, mas se achou uma saída. De aí você possibilitar que determinados empreendimentos de porte, possam ser licenciados, inclusive a supressão pelo município, através de convênios. Só ficou algumas questões sobre financiamento. Cíntia perguntou se existiam algumas fontes de financiamento. O BNB ele indica que é possível fazer adequação ambiental, principalmente nos PRONAFs, agroecologia e PRONAF, sistema agroflorestal. Agora, impede na questão da legislação, das autorizações. Então, é um assunto que, inclusive, segunda-feira eu vou estar conversando com o pessoal do BNB, como a gente poderia avançar em algumas autorizações para que o PRONAF pudesse financiar proprietários. Eu acho que a agricultura de baixo carbono, né? A agricultura de baixo carbono. Isso.
também tem. Está dentro do pacote de financiamento do Banco do Nordeste, mas sempre está caindo na questão da legislação de Pernambuco em relação à autorização de supressão, plano de manejo florestal. Então tem esse assunto que a gente precisa de maneira prática ver como avançar para que os Pronafs possam financiar exatamente a adequação ambiental dos imóveis, né? Eu acho que isso é uma oportunidade. Com relação às comunidades tradicionais, nós tivemos um edital do Ministério do Meio Ambiente com a Caixa Econômica e contemplou o Estado de Pernambuco. Quase 80% do Estado de Pernambuco teve as suas comunidades tradicionais feitas por esse edital com recursos, né, da Caixa Econômica, e uma instituição fez um trabalho muito bonito, me apresentou inclusive lá na Secretaria o resultado do cadastro ambiental nesses territórios tradicionais. E com relação aqui em Pernambuco, Roberta, tem o Instituto de Terras de Pernambuco que faz exatamente o cadastro nos assentamentos. São muitos, inclusive, são muitos imóveis, e o pessoal tem ajudado, e o INCRA no nível federal. É isso. Sim, com relação à política florestal, né, Chico? É uma tarefa, porque a nossa política florestal está muito, digamos, ultrapassada, superada, né, defasada, né, e a gente precisa fazer, digamos, um movimento de revisão. Até então a gente não queria fazer esse movimento de revisão porque a gente ficou com receio de que pudesse haver algumas alterações, principalmente na questão dos brejos de altitude, mas só que terminou acontecendo via os deputados estaduais que fizeram uma modificação lá pela Assembleia, e aí o tiro saiu pela culatra. A gente não mexeu e eles mexeram. Agora a gente vai tentar fazer esse trabalho para poder, né, adequar inclusive à luz do cadastro ambiental rural e à luz do programa de regularização ambiental, né? E a questão do impacto local, nós estamos vivenciando, inclusive a comissão tripartite que foi deflagrada no nível federal, né? Nós já indicamos os nomes, né, de Pernambuco para poder fazer essa discussão de impacto local na comissão tripartite estadual. Então é uma instância importante, né, e faz parte da superintendência do IBAMA, a SEMAS e a própria MUP, né? Então aqui estamos alinhados nesse processo. Queria agradecer a mesa, pode ser desfeita, a apresentação de Joaquim Freitas. Só queria... Joaquim Freitas, coordenador de projetos do CEPAM, para falar um pouco dos resultados de um estudo que foi feito nos últimos 2016 e 2017, sobre a avaliação das oportunidades de restauração das paisagens florestais do estado de Pernambuco. Então, pessoal, muito boa tarde a todos e todas. Já passou um pouquinho da hora do almoço, acho que muita gente está com fome, né? Então, prometo que vou ser breve aqui na apresentação, tá? Então, gente, hoje, como estava previsto na programação, a gente vai mostrar um pouco de alguns resultados, tá, de um projeto que foi fruto de uma parceria entre o Governo do Estado de Pernambuco, a União Internacional para a Conservação da Natureza, UCN, e o CEPAM, tá? Esse projeto ele previu a elaboração da avaliação, da metodologia de avaliação de oportunidades de restauração para o Estado de Pernambuco, que é uma metodologia que ela é avaliada, ela é aplicada e validada já mundialmente, tá? Diversos países já aplicaram essa metodologia, o México, a gente já teve uma série de países na África que também aplicaram, e aqui no Brasil a UCN estava capitaneando a aplicação de forma subnacional, ou seja, através dos estados, pelo fato inclusive do Brasil ser um país de proporções quase que continentais, né? Então, aqui no estado de Pernambuco, o CEPAM foi o responsável pela condução de todos esses estudos, claro, sempre com a parceria de diversas instituições que trabalharam em conjunto, tá? E hoje a gente está fazendo o lançamento dessa publicação aqui, que vocês viram já lá na frente, tá? Que os resultados dela eu vou resumir aqui na minha apresentação, mas já adianto que é uma publicação muito densa de dados, tá? E esses dados eles estão espacializados
no recorte de bacia hidrográfica. Então, para cada bacia hidrográfica do estado de Pernambuco, a gente tem hoje uma fotografia dos seus passivos e uma fotografia, uma sugestão, sobretudo, de como você pode operacionalizar esses passivos, diminuindo custos e aumentando oportunidades para as pessoas que vão ser envolvidas nessa cadeia de negócios. Tá? Aqui tem várias pessoas que contribuíram para essa publicação. O Carlos Eduardo está aqui do IFPE, a própria Elisa Baggio, que falou aqui anteriormente, Cacá, Cíntia, todos participaram, e muito mais gente que está aqui, tá? Que contribuíram para que isso aqui saísse, e que é hoje um documento norteador para as políticas públicas ambientais do estado de Pernambuco, né? Que pode ser utilizado na elaboração de políticas, na revisão de políticas. O próprio Carlos André estava falando anteriormente da revisão da política florestal do estado de Pernambuco, que isso aqui pode ser uma boa base para se iniciar esse processo de revisão, onde você tem uma fotografia do passivo do estado e você tem uma série de sugestões, né, de adequações para as políticas estaduais, para que possam ser efetivas no sentido de promover a restauração florestal de forma igualitária para a sociedade. Tá? Então, iniciando aqui um pouquinho, eu só queria mostrar o contexto de como surgiu esse estudo, né? Esse grande estudo que a gente conduziu. Em 2015, no seminário de restauração ecológica que foi organizado em parceria também com o CEPAM e a IUCN, o governo do estado de Pernambuco fez a assinatura de um protocolo de intenções. O que é isso? O governo do estado ele se comprometeu a utilizar uma série de dados que viriam a ser gerados em suas políticas ambientais, sobretudo voltadas à restauração florestal. Né? Se precisava desses dados para que pudesse nortear as ações do estado. E essa assinatura foi feita no ano de 2015. Entre 2015 e 2016 foi elaborada uma versão preliminar desse estudo. Tá? Primeiramente, de forma parcimoniosa, a gente tentou abordar uma das bacias hidrográficas do estado, que a gente chama de bacias emblemáticas, porque elas são aquelas bacias que elas mostram uma fotografia mais fiel do cenário geral do estado de Pernambuco. Então a gente iniciou pela bacia do Rio Una, né? Sobretudo porque na época tinha toda aquela discussão acerca dos efeitos que foram causados pelas enchentes aqui no estado de 2010 e 2015, se não me falha a memória. Tá? Então a gente iniciou esse estudo pela bacia do Una de forma preliminar e posteriormente em 2016 e 2017 foi elaborada a versão final desse documento para todo o estado de Pernambuco. E aí a gente incrementou todas essas análises para todas as bacias hidrográficas do estado. Tá? Então, é importante a gente pontuar como como foram feitas algumas análises desse documento e como foram dados alguns encaminhamentos que estão presentes nesse documento. Tá? Todo esse documento ela tem uma abordagem bastante participativa, porque a própria metodologia da avaliação de oportunidade de restauração, ela prevê uma participação e uma validação desses dados pelos diversos setores sociais. Né? Então, a gente teve aqui uma série de grupos de trabalho que foram formados. Tá? Esses grupos de trabalho tiveram as temáticas de ecologia e restauração florestal, de inteligência espacial, sobretudo tem uma série de dados espaciais aqui que são inéditos no estado. Tá? A gente não tinha anteriormente uma fotografia espacializando esses passivos aqui no estado de Pernambuco. Tá? Tiveram GTs de legislação e políticas públicas e de socioeconomia, voltados sobretudo a avaliar o impacto dessas ações para as populações do estado. Tá? Esses GTs eles contaram com a participação de governo, de sociedade civil, uma série de representantes de classe, instituições de ensino e pesquisa, Universidade Federal, Federal Rural e o IFPE. Certo? E a gente teve que utilizar, na verdade, a ROAM, eu falo ROAM porque é a sigla em inglês, tá? Restoration Opportunities Assessment Methodology, mas no geral é Avaliação de Oportunidade de Restauração. Tá? Essa metodologia, ela teve que se utilizar de base de dados existentes. Imagine, a gente não conseguiria, num prazo curto, construir uma base de dados espacial para todo o estado de Pernambuco. Então, basicamente, o que a gente fez foi utilizar uma série de bases de dados federais, estaduais e municipais que a gente tinha disponível, tá? E que até hoje estão disponíveis, e compatibilizar essas bases de dados para que elas pudessem dar o resultado que a gente esperava. Tá? E aí, tiveram a realização de algumas análises de lacuna de legislação, sobretudo voltadas às legislações federais e estaduais,
Tá? Essas análises de lacuna elas serviram para a gente verificar onde estão os buracos, por assim dizer, na nossa legislação que pudessem ser abordados na metodologia, tá? E a validação dos resultados pelos grupos de trabalho. Sempre que a gente tinha reuniões periódicas com esses grupos de trabalho para que se pudesse mostrar os resultados que a gente chegou e, claro, que pudesse traçar os novos caminhos a partir daí, dando as interpretações possíveis para esses dados. Tá? Então, entrando rapidamente aqui nos principais resultados, eu não vou mostrar todos os resultados que a gente tem, tá? Mas os que são mais contundentes seriam, primeiramente, o diagnóstico do uso e ocupação da terra do estado de Pernambuco. Tá? Até então, a gente não tinha isso para a escala de estado. A gente sempre tinha isso em escala nacional ou em escalas regionais, que não abrangiam a complexidade do uso do solo que a gente tem aqui dentro do estado de Pernambuco. Então, se a gente quiser saber o que é que tem hoje dentro das nossas áreas de preservação permanente, dentro das nossas reservas legais, o primeiro passo é a gente ter uma boa base de dados que diga para a gente o uso e a ocupação do solo do estado de Pernambuco como um todo. Tá? Então, dentro desse diagnóstico, a gente fez esses quantitativos todos aqui para o estado de Pernambuco. Tá? Foram reclassificadas essas bases, claro, utilizando bases de dados existentes, recompatibilizando essas bases para que pudessem servir ao propósito. Tá? E aí a gente teve aí aproximadamente 1,9% do estado de Pernambuco ele é composto de áreas urbanas. Tá? Corpos hídricos ocupam 0,61% da área do estado. Lagos e lagoas eles ocupam 0,01%. O uso agropecuário, ele ocupa 58,9% da área do estado de Pernambuco. Tá? A gente tem aí de vegetação da caatinga, 34,48% do estado de Pernambuco é ocupado por vegetação de caatinga, tá? E 4,07% do estado é ocupado por remanescentes de Mata Atlântica, incluídos aí os encraves de floresta úmida que estão no interior do estado, os prédios de altitude. Certo? Eu queria fazer, inclusive, uma ressalva, sobretudo aos dados da caatinga. Tá? Para a Mata Atlântica, a gente vem aí ao longo de décadas estudando e gerando informação sobre a Mata Atlântica e existem informações com até um certo grau de confiabilidade que a gente pode utilizar para a área da Mata Atlântica. Na Caatinga, quando a gente estava elaborando esse documento, a gente sentiu uma falta muito grande de dados confiáveis que a gente pudesse utilizar para garantir um documento com uma confiabilidade razoável. Tá? Então, a gente utilizou os melhores dados que a gente conseguia encontrar, mas ainda assim a gente percebeu que para essa área da Caatinga existem alguns sinais que mostram que essa área pode estar sobredimensionada. Tá? Pode ser aí que a gente esteja falando que tem mais remanescentes do que realmente tem no solo. Isso por conta da série de mapeamentos que a gente teve que utilizar. Certo? Então, sempre que eu for mostrar algum dado aqui para a Caatinga, a gente vai ter em mente que esse dado está sobredimensionado. Tá? E isso tudo gerou esse mapa aqui. Tá? Que é o mapa de uso e ocupação do solo do estado de Pernambuco, que exprime tudo aquilo que está naquela tabelinha. Vocês veem que as áreas urbanas elas se concentram sobretudo aqui na zona da mata, né? E quando elas vão para o interior, elas vão diminuindo cada vez mais. Essa área aqui mais escurinha seriam os remanescentes de Caatinga, essas áreas verdes mais claras seriam os remanescentes de floresta atlântica e brejo de altitude das florestas úmidas. Tá? O amarelo que vocês estão vendo aí é a área em uso agropecuário. E daí entram os diversos usos, seja cana-de-açúcar, pasto, minifúndios, latifúndios, todos os tipos. Seguindo, a gente teve, dentro desse relatório, você tendo aí o diagnóstico, a fotografia do uso e ocupação do solo, você consegue fazer e isolar esse resultado para as áreas de preservação permanente do estado de Pernambuco. Então, basicamente, o que foi feito foi traçado as faixas, né, que a legislação, a Lei 12.651, que é o Código Florestal, a Lei de Proteção à Vegetação Nativa, dita, né, de acordo com a largura dos rios, e verificar o que é que tem dentro dessas faixas de uso e ocupação do solo. Tá? Isso gerou esse resultado aqui. Tá? Esse resultado aqui nos mostra que, olha só, dentro das faixas de áreas de preservação permanente hídrica, tá? Só estou considerando a hídrica, não as de declividade, topo de morro, todas as outras, só margem de rio e de nascente. A gente tem aqui 60,97% de uso agropecuário. O que é que isso quer dizer? 60,9% das nossas áreas de preservação permanente, teoricamente, não estão atendendo às determinações da regra geral do Código Florestal. Tá? Temos aí ainda 30,7% ocupado por vegetação de caatinga, lembrando daquele sobredimensionamento. E para a área do Mata Atlântica é onde a gente tem um cenário mais complicado.
né? O que o Severino estava falando aqui logo no começo do evento, que não dá para destruir o que já não tem, né? Então, dentro da área de Mata Atlântica do estado já tem pouquíssimos remanescentes, e aqui isso se traduz aqui nesse resultado das áreas de preservação permanente. Na Mata Atlântica a gente tem só 2,79% de cobertura florestal, tá? E aí, ó, quando a gente pega esses passivos e espacializa pela malha fundiária do estado, a gente encontra que 54,7% desses passivos de área de preservação permanente estão localizados em imóveis com mais de 4 módulos fiscais. Ou seja, pela legislação florestal seriam aqueles imóveis maiores, né? E esse dado ele vai bem em consonância com o dado que o Roberto estava apresentando aqui mais cedo, né? Que era um dado de aproximadamente 60%. Né? Então, aqui para o estado de Pernambuco, ela está em consonância com os dados nacionais, né? Então, isso já gera para a gente um direcionamento de política pública. Se a gente quiser diminuir esse passivo de área de preservação permanente, o primeiro ponto a gente atacar seriam os imóveis com mais de 4 módulos fiscais, né? Naquela quantificação de Roberta, que ela fez aqui mais cedo, ela informou que para o Brasil inteiro, os 5 milhões de imóveis rurais iam se diminuir a 300 mil. Aqui para o estado de Pernambuco, a gente não chegou a fazer essa conta de quantos imóveis rurais seriam, mas certamente iam diminuir imensamente o número de imóveis que a gente pode priorizar, tanto na análise do cadastro ambiental rural, quanto nos planos de regularização ambiental, para diminuir 54,7% do passivo de APP do estado. Dentro desses resultados, a gente fizemos ainda uma análise de adequação das reservas legais do estado de Pernambuco. Tá? Só lembrando que aqui para o estado de Pernambuco a gente não tem ainda uma malha fundiária oficial disponibilizada. Tá? A gente utilizou aqui muitos dados que estavam no cadastro ambiental rural na época que a gente estava fazendo e complementamos isso com umas projeções de malhas fundiárias que são feitas pelo INPE para o Brasil inteiro. Né? Então a gente consegue projetar aproximadamente como seria esse cenário de reserva legal, mas esse não é um número exato, vale ressaltar. Tá? E aí, dentro também das condicionantes do novo Código Florestal, a gente teve aí, para a área de Mata Atlântica, imóveis até 4 módulos fiscais, você não tem passivo, porque a lei atual ele não obriga que o imóvel de 4 módulos fiscais que já não tem floresta, que ele recupere essa área de floresta de reserva legal. Né? Então, imóveis acima de 4 módulos fiscais, você tem aqui um passivo de 65.833 hectares que podem ser alocados, né? De floresta que devem ser alocados, tá? E aqui embaixo você tem o passivo de Caatinga, que é um passivo bem menor, né? Que seria de 44.193 hectares de reserva legal para o estado de Pernambuco, certo? Por outro lado, a gente também fez uma análise dos ativos florestais. O que são isso? São os excedentes florestais que esses imóveis eles teriam, tá? E que dentro da legislação atual, caso se conseguisse fazer uma regulamentação das cotas de reserva ambiental, por exemplo, esse ativo aqui ele poderia ser comercializado gerando renda para o produtor e para o dono dessa área, dessa floresta. Né? Então a gente tem aqui para imóveis de até 4 módulos fiscais, olha só, 61.624, lembrando, imóveis de até 4 módulos fiscais são pequenas propriedades de uso prioritariamente rural, de uso prioritariamente familiar. Né? Então, a gente tem aqui 61.624 hectares que poderiam ser comercializados por essas populações como forma de oferir renda, né? Através das cotas de reserva ambiental, por exemplo. É um só dos mecanismos, são apontados vários outros só no estudo. Tá? Imóveis acima de 4 módulos fiscais, a gente tem aí um ativo de 33.711 hectares que poderiam também ser indutores de geração de renda através da comercialização de cotas. Para Caatinga, esse passivo aqui, ele é enorme, vocês estão vendo? Mais uma vez, eu coloquei um asteriscozinho aqui do lado para a gente lembrar daquele possível sobredimensionamento dos dados para Caatinga. Mas aí, de imóveis até 4 módulos fiscais, teria 1.484.428 hectares de excedente de reserva legal. E de imóveis acima de 4 módulos, 1.018.465 hectares. Tudo isso com potencial de geração de renda. Tá? Dentro dos resultados ainda, a gente fez uma priorização, né, tendo de base todos esses resultados e alguns outros que a gente tem também. Analisamos a questão da susceptibilidade a processos de desertificação,
tá? Que é uma temática, uma problemática bastante presente hoje, sobretudo na área do semiárido pernambucano, tá? E que é muito agravada pela falta de cobertura florestal, né? Se você tem uma cobertura florestal ali, você ajuda a mitigar e a frear esses processos de desertificação, sobretudo na área do semiárido, certo? Então, a gente levou em consideração para as bacias hidrográficas do estado, para fazer uma priorização de quais bacias teriam uma situação, digamos, mais crítica, tá? As bacias que têm a situação menos crítica não quer dizer que elas estão boas, né? Mas as outras, elas estão bem piores e seria o local onde você poderia iniciar a sua atuação, tá? Foram levados em consideração para essa priorização aqui os passivos de área de preservação permanente em cada uma das bacias. Foi realizada uma sobreposição com as áreas prioritárias para restauração, também definidas no âmbito do projeto, tá? E a sobreposição com áreas suscetíveis à desertificação. Essa variável aqui, ela teve um peso muito forte para a gente trabalhar, tá? Por isso que vocês vão ver ali algumas bacias da Caatinga bem vermelha, apesar de que a gente vê nos dados gerais, se for observar, que essas bacias elas têm uma cobertura florestal até bastante interessante, só que essa cobertura ela é concentrada e fora das áreas onde os processos de desertificação estão ocorrendo. Então a gente gerou esse mapinha aí. As áreas mais próximas do vermelho é o que vocês veriam com as áreas com maior grau de prioridade para a atuação, para a instalação de atividades de restauração florestal. As áreas amarelas, verdes e azuis seriam as áreas com menor grau de prioridade. Então a gente analisando aqui o mapa, a gente percebe que a bacia do Pajeú, que é uma das maiores do estado, tá? Ela está vermelhinha aqui. A bacia do Pajeú, lá no estudo, ela tem um grande percentual de cobertura florestal, mas essa cobertura está concentrada, sobretudo aqui na área sul da bacia. Toda a área norte, que é a fronteira de expansão dos processos de desertificação, ela tem uma cobertura florestal bastante baixa, né? Então, por isso ela está constando aqui. A gente tem ainda a bacia do Ipanema, aqui no estado de Pernambuco, já é uma transição do Agreste Sertão, a bacia do Rio Una, que é aquela bacia que a gente chama da bacia emblemática, né? Ela chama sempre atenção, sobretudo por conta dos processos de enchentes, e ela está aqui como o maior grau de prioridade, tendo uma cobertura florestal baixíssima, né? O que a gente pode levar para os eventos catastróficos que a gente tem visto aí desde 2010 nessas áreas. Se a gente tivesse aí uma cobertura de área de preservação permanente, você teria, além da não ocupação dessas margens de rios, que são as áreas onde se teve o maior impacto, né, inclusive mortes foram noticiados, você teria uma área de tamponamento, onde esse evento catastrófico de enxurrada ali ia ser diminuído seus efeitos, né? Então os efeitos aí certamente seriam bem menores do que a gente tem visualizado ao longo dos anos. E temos aqui a bacia do Capibaribe, que aí inclusive abrange o nosso Recife aqui, né? Tá? Então essas 4 bacias aqui seriam as bacias prioritárias. No grau médio, a gente teria a bacia do Mochotó, do Rio Brígida aqui. Esse do Rio Brígida está sobretudo relacionado a uma expansão da questão aquela questão das carvoarias, né, que tem acontecido muito, a questão a mineração também existe um pouco aí nessa área do Rio Brígida, tá? Mochotó e Ipojuca, certo? Aí nessa mediana. Nas menos ruins a gente teria a GL1, que é a bacia de pequenos rios litorâneos, GL2, bacia de pequenos rios litorâneos 2, e aí a gente tem GI3, GI2, Terra Nova, Mundaú e uma série de outras bacias hidrográficas que teriam uma situação menos complicada do que essas outras que a gente citou aí no sul, tá? Saindo dessa análise fria dos passivos, a gente também fez uma quantificação de custos que seriam necessários para que essa restauração ela chegasse realmente em campo, ela acontecesse, né? Então, a gente chegou aí a alguns números que podem chegar a assustar à primeira vista, né? Que a gente vê, custos para a restauração florestal dos passivos do estado de Pernambuco. Temos aí, para a área de Mata Atlântica, só dos passivos de APP, a gente teria um custo de 1,26 bilhões para se fazer a adequação ambiental dessas áreas, tá? A gente fez uma divisão também do custo por mês, né? Porque a gente tem aquele prazo legal que é previsto de 20 anos para a recuperação, obriga que o proprietário da terra que arque com esses custos, né? Que por vezes não são baixos, não são nada baixos. Restaurar é caro, tá? Então, quando a gente pensa que esses custos eles vão ser alocados sobretudo em uma cadeia de negócios ainda inexistente no estado, que é a cadeia da restauração ecológica, a gente pensa que esse custo ele se torna uma oportunidade. Ele se torna uma oportunidade para que a gente possa vir a desenvolver uma cadeia de viveristas florestais, sobretudo de base comunitária, de profissionais atuando com restauração ecológica aqui no estado, e isso
isso, por mais que aqui no estado de Pernambuco ainda não seja uma realidade, a gente já tem uma série de exemplos de outros estados que vêm atuando e que isso aconteceu de forma bastante positiva, no sentido de fazer girar essa cadeia de negócio e promover essa geração de emprego e renda. Tá? Então, a gente pode pensar também, em parte, nesses valores aqui apresentados como investimento, né? na relação, na geração de emprego, na geração de renda e, sobretudo, na questão de empoderamento das populações que viriam a trabalhar com essa temática. Tá? Para a reserva legal, a gente tem um valor de 323,4 milhões que seriam necessários para a adequação, tá? E aqui o custo por mês seria de aproximadamente 1,34 milhões para você regularizar a reserva legal, tá? Na área de Mata Atlântica. Na área de Caatinga a gente tem 217,1 milhões e o custo por mês aqui seria menos de 1 milhão, né? 0,9 milhão para que você possa regularizar as reservas legais na Caatinga. Isso, gente, levando em consideração modelos de restauração stricto sensu, onde você vai chegar lá e colocar a muda no chão. Tá? Esses custos aí, eles podem ser diminuídos imensamente quando a gente utiliza, por exemplo, modelos de restauração que utilizem a regeneração natural como fator, né? Ou seja, você diminui aí quase que 50% ou mais do teu custo de atividade de restauração. Quando você inclui nas reservas legais, hoje, como é previsto na legislação, uma parte produtiva dessa reserva legal, né? Da reserva legal que você vai restaurar ainda, você pode utilizar 50% dessa área para fazer espécies de cunho produtivo, né? Através do plano de manejo florestal sustentável, claro. Mas tudo isso você pode colocar também que esses custos aqui podem ser diminuídos até 50% se a gente incluir esse tipo de atividade. Tá? E aí, ó, além dessas reduções de custos que eu falei para vocês, tem algumas potenciais receitas que a gente chegou a mapear que seriam advindas das atividades de restauração florestal. A primeira delas seria uma diminuição do custo de tratamento de água. Tá? Porque quando a gente está falando de área de preservação permanente, a gente está falando sobretudo de uma área que ela vai melhorar a qualidade da água que existe e melhorar também a disponibilidade dessa água ao longo do ano. Né? Os rios com floresta no entorno, eles vão ter uma melhor desenvoltura aí de prover água para as populações ao longo do ano. Então, olha só, para a diminuição dos custos de tratamento de água, só com a melhoria da qualidade de água, você teria aí um valor de aproximadamente R$24 mil por ano. É um valor baixo, mas já dá um input de recurso aí nessas atividades. Tá? Uma outra questão seria o potencial de captação com a comercialização de créditos de carbono dessas áreas que venham a ser reflorestadas. Tá? Esse potencial de captação ele pode chegar aí a 2,2 bilhões em 20 anos. Então, olha só, se a gente consegue captar isso, a gente já tira aqui quase o passivo de área de preservação permanente. Né? Já tira quase o valor aqui do passivo, de recuperação do passivo de área de preservação permanente. Então, além disso, o estudo levantou alguns mecanismos que podem ser utilizados para financiamento, alguns impostos que podem ser direcionados, sobretudo, a essa questão do reflorestamento, tá? Que podem ser direcionados, sobretudo, à CID, que inclusive teve uma mudança, né, na aplicação das suas regras bastante recentemente, depois da paralisação dos caminhoneiros. E, com todo esse cenário, o estudo deu algumas recomendações, né, dentro do que foi levantado. O primeiro deles seria a necessidade de uma base de dados geoespaciais de maior confiabilidade. Tá? Para a área de Mata Atlântica do estado de Pernambuco, a gente tem uma base de dados bastante confiável até, mas para Caatinga, de uma forma generalizada, não só para Pernambuco, a gente tem uma falta de dados ainda muito grande, tá? Sobretudo de dados espacializados. A gente tem muito questão florística, questão de uso comunitário, uso medicinal, tudo, mas questão espacial, os dados eles ainda estão em construção. Tem muitos dados que saíram recentemente, né, antes da publicação, após a publicação. Tá? Outro, a necessidade de regulamentação de políticas que premiem os proprietários que conservaram suas florestas. Hoje a gente tem um cenário que até para criar um RPPM, o proprietário ele fica bastante com o pé atrás, porque ele diz, eu só vou ter custo, eu não vou ganhar nada com isso. Na verdade, então, se a gente regulamenta políticas aqui de CRA que a gente já tem em cenário federal esperando regulamentação, PSA, em cenário estadual, a gente tem uma política em que diversos artigos dela, podendo ser regulamentados, vão gerar recursos para esses proprietários, tá? A gente melhora essa situação. Entre uma série de outras políticas que estão também elencadas no estudo. Há também a necessidade de um diagnóstico da produção de mudas do estado de Pernambuco. Por quê?
Se a gente está falando de passivo, a gente está falando de passivo florestal, a gente está falando, sobretudo, de um insumo necessário para a restauração, que é a muda. Hoje a gente tem no estado de Pernambuco, sabemos de forma empírica e com alguns estudos que talvez estejam até um pouco desatualizados, lá de 2010, 2008, que a produção de mudas no estado de Pernambuco ela ainda é uma atividade de complementação, é uma atividade que ela não é profissionalizada, é uma atividade que você não tem padrão e nem quantidade suficiente de mudas para abarcar um passivo como esse. Então a gente necessita saber como está realmente a produção de mudas no estado de Pernambuco e saber se, claro que vai precisar de um incremento dessa produção e sobretudo de um ganho de qualidade técnica, né, e profissional para essa produção atender aos passivos que estão listados. A gente tem também a necessidade do apoio técnico para a realização do CAR para proprietários com menos de 4 módulos fiscais. O que foi citado aqui durante o dia inteiro, né? Se a gente tem a dificuldade, por vezes, de entender como se dá a legislação florestal, imagina um pequeno proprietário que está lá no interior do Lagoa dos Gatos. Falei Lagoa dos Gatos que é a cidade da minha avó. Tá? Eu fiz o cadastro dela, não sabia nem o que era. Então, é aquela coisa assim, os pequenos proprietários, abaixo de 4 módulos fiscais, se a gente for fazer esse recorte, a adesão ainda vai ser bastante baixa, né? Então, o apoio técnico aqui é fundamental. E a expansão de políticas voltadas à manutenção da floresta em pé, sobretudo na Caatinga. A gente está falando aí de políticas de criação de unidade de conservação, de incentivo à criação de RPPNs, né? Políticas que vão resguardar o patrimônio e o ativo ambiental que a gente ainda possui, sobretudo na área da Caatinga. Tá? O sistema de unidade de conservação hoje no estado de Pernambuco começou a se expandir, né, para a Caatinga a partir de 2011, lá com a criação do Parque da Mata da Pimenteira. Vêm sendo criadas outras unidades de conservação, mas ainda necessita de uma expansão maior para que a gente possa salvaguardar essa biodiversidade e esse ativo ambiental que a gente tem hoje. Tá? Então, basicamente, em linhas gerais seria isso, gente. Eu me coloco aqui à disposição para a gente conversar, tirar dúvida, trocar figurinhas sobre esse estudo, que é um estudo que esperamos e imaginamos que será utilizado, sobretudo, para nortear as políticas ambientais do Estado daqui para frente. Tá? Então, muito obrigado. Obrigada, Joaquim. E agora queria chamar o Richard van der Hoef, esqueci que se fala, depois ele ensina a gente, para fazer a palestra sobre as cotas de reserva ambiental, né, os CRAs, na perspectiva de implantação do Código Florestal. Boa tarde já, gente. Meu nome é Richard van der Hoef. Eu sou doutorando da UFMG sob orientação do Ramon e Rajão. Trabalho no laboratório da gestão de serviços ambientais. Só para esclarecer, não sou nem de Pernambuco, não sou nem do Brasil, eu sou holandês. Então, já teve uma pergunta sobre o sotaque, né? Então, esclareci já. Agora, eu vou falar um pouco sobre a CRA. O problema do CRA agora é que teve todo um histórico que recentemente foi mudado e foi, me veio voltado para trás, né? A minha história que eu quero apresentar para vocês é uma história de ampliação do CRA, que começou já em 1998. Eu vou pular essa parte, porque essa parte descreve que a ideia de compensação não é uma ideia nova, né? Veio dos Estados Unidos, que já teve o Clean Air Act, teve a resolução do CONAMA, que já falava que né, tem que ter uma criação de estação ecológica para compensar danos ambientais de grandes obras. Então essa ideia já tinha na história de legislação brasileira. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Na época, no final dos anos 90, tinha uma restrição da legislação brasileira, restringindo quer dizer, ampliando os requisitos para proteger a natureza dentro das áreas privadas. Então, o exemplo que eu coloquei aqui é o exemplo
da ampliação do APP, por exemplo, que era, né, abaixo de 10 metros de largura do rio, 5 metros, e foi mudado no fim dos anos 80 para 30 metros. Reserva Legal tinha também uma mesma ampliação, né? Sempre era 50% no antigo Código de Produção, não mudou nos anos 90, mas em 96, com a medida provisória, mudou para 80%. O que aconteceu? Houve uma interpretação que, com essas ampliações de requisitos para proteger meio ambiente, era necessário alguma forma de compensar, algum instrumento de flexibilização para ajudar também os proprietários na época, né? Então, uma ideia com um dos entrevistas que eu tive né, falando que a ideia era que você está praticamente restringindo um proprietário para usar a terra dele, principalmente na Amazônia, onde teve aquele aumento de 50 para 80. E a ideia de a observação de que em certos lugares, né, certos proprietários tinham um déficit, mas outros tinham um excedente. Aí, por que a gente não pôde fazer um troco entre essas propriedades para facilitar também a produção agrícola desses produtores? Então, foi com base nesse contexto político, nessas observações das outras possibilidades de compensar, que essa ideia de compensação surgiu. Isso começou em 98, onde tinha a ideia de, né, esse excedente ou esse déficit poderia ser compensado por outras áreas. Na época ainda era a ideia de comprar outras áreas, desde que eles pertencem aos mesmos ecossistemas e dentro do mesmo estado. Isso tinha muito, nessa época, quando isso surgiu, tinha também a pressão de vários grupos ambientais de que o CRF, né, de que essa ideia de compensação não garante a equivalência ecológica, né? E então, em 2000, restringiu mais ainda para compensação dentro do mesmo ecossistema e no mesmo microbacia. Então era bem pequeno a área que você poderia compensar déficit de reserva legal. E em 2001 essa ideia consolidou depois de uma emenda constitucional e fazia parte da legislação brasileira como medida provisória. Então, o que aconteceu, tal como está atualmente na lei, quer dizer, atualmente não, na época, como estava na lei, é que a compensação poderia acontecer da reserva, poderia acontecer por outra área equivalente em importância ecológica e extensão dentro do mesmo ecossistema e mesmo microbacia. Essa foi também a base para a cota de reserva florestal na época. Só que o que aconteceu depois de 2001, quando houve várias tentativas de regulamentar esse cota de reserva florestal em um decreto, aconteceu que tinha muito falta de regulamentação federal, não tinha muitos detalhes sobre o que é a cota de reserva florestal, né, quais que seriam as exigências dessa cota de reserva florestal. Então, e ainda mais essa restrição de microbacia tinha como efeito que era muito difícil você viabilizar um mercado
para isso. Né, os legisladores na época consideravam essa restrição, além de que era viável para criar um mercado de compensação. Então é isso que aconteceu, né? Até tinha a cota de reserva florestal na época, né? Os dados de carro que a gente tem disponível hoje em dia mostram que tinha até 25.671 CRFs emitidos já, mas não temos clareza sobre se houve alguma compensação verdadeiramente com essas cotas que foram emitidas. Então, o que acontece é que essa cota de florestal, o decreto, por causa da restrição de microbacia, não era viável e não saiu por causa disso. No projeto de lei para a cota de reserva ambiental, também houve várias mudanças, né? Esse projeto de lei tem vários adendos com sugestões dos deputados para fazer compensação. Em alguns deles, você vê como evoluiu esse mercado de cota de reserva florestal, né? Primeiramente, se teve uma mudança de cota de reserva florestal para ambiental, né? Que você pode ver aqui. Um segundo, que vou explicar um pouco mais em detalhe depois. O segundo é que houve um aumento, uma ampliação de escopo, né? Como era microbacia, não era viável, eles aumentaram aos poucos para bacia hidrográfica, para dentro do bioma e estado, até o bioma e voltou para o bioma e estado, né? Então, esse debate de qual que deveria ser o escopo desse mercado houve e foi aos poucos ampliando, não mais se referindo à microbacia, mas para o bioma e estado. E também houve debate sobre quem que poderia ofertar a cota de reserva ambiental. Né, que tem a inclusão, primeiro, das áreas privadas dentro de UC, né, que se vê a partir esse foi 2011, aquele relatório do relator Aldo Ribeiro, e no final, né, dentro do mesmo Código Florestal, houve também a adição de pequenas propriedades que poderiam ofertar. Então, aos poucos, não somente no escopo da compensação, mas também quem poderia ofertar e o que essa cota de reserva ambiental Então, essa cota, como eu já falei, essa cota de reserva ambiental era importante porque permite que se gasta menos para fazer a regulamentação. Ainda mais como a regulamentação na época era de restringir o proprietário para fazer produção agrícola, então era muito importante. E ao mesmo tempo, como agora no atual Código Florestal tem muito detalhe sobre o que a compensação deveria, como deveria ser feito, aí existe a interpretação de que aquele decreto que não saiu na época, grande parte desses foram incluídos já na lei para evitar, para restar pouco espaço de necessidade para regulamentação em um decreto. Então, essa era a tentativa de já regulamentar a cota de reserva ambiental sem talvez necessitar algum decreto. Só que essa nova cota de reserva ambiental foi muito pesquisada nos primeiros anos, inclusive também pelo UFMG. E nos debates, tanto na literatura que surgiu sobre a cota de reserva ambiental, quanto dentro como legislar, como criar o decreto, você vê uma preocupação muito grande primeiramente sobre a viabilidade desse potencial do mercado. Então, no estudo da UFMG, por exemplo,
mostrou que é uma preocupação de que essa cota de reserva ambiental poderia ter muitos ofertantes e poucos compradores. Isso seria um desequilíbrio do mercado, baixo preço da proteção de natureza, de florestas ou de vegetação nativa em áreas privadas, e uma preocupação com a integridade ambiental, que perdeu espaço nesses anos de tentar implementar a cota de reserva ambiental, a cota de reserva florestal, que não era possível por causa de limitações. Agora, sendo ampliado demais, a gente talvez perderia uma integridade ambiental. E essa é uma preocupação que foi muito levada aos debates, tanto científicos quanto políticos. Essa outra argumento de que a CRA não gera proteção adicional foi baseado na inclusão de várias ofertantes potenciais. Então, inclusive, por exemplo, vou dar como exemplo as pequenas propriedades que podem emitir a CRA sobre a área que a reserva legal, a área integral da reserva legal. Então, mesmo sendo abaixo das exigências do percentagem exigida, as pequenas propriedades poderiam emitir CRA. A preocupação era que isso não gera uma adicionalidade ambiental, ou seja, eles não podem emitir CRA, mas mesmo assim eles podem emitir a cota de reserva ambiental. Tem outros também, essa mesma preocupação sobre áreas privadas dentro da unidade de conservação também não podem desmatar, mas podem emitir a CRA. E isso é problemático. Tinha alguns atores que achavam que isso é problemático porque tira o incentivo de conservação dessas áreas. Uma outra é que mesmo uma pequena propriedade podendo emitir a CRA é praticamente inviável por causa de várias outras regras que o Código Florestal exigia. E também houve muito, principalmente nos 2016 e 2017, tinha aquela visão dos atores que excluir a oferta de pequenas propriedades não seria socialmente justo. Então, por causa dessa necessidade, tinha que incluir uma pequena propriedade. Parcialmente, para resolver tanto a oferta quanto a questão da oferta, de ter sobre-oferta, e a questão de adicionalidade ambiental, foi proposta a ideia de XCRA. Então, XCRA é basicamente ampliar a CRA para não somente ser compensação de déficit de reserva legal, mas também uma oferta de PSA. Isso também, aqui eu estou só voltando atrás, então essa transformação de florestal para ambiental, que eu já falei, era uma ampliação com a ideia de que esse título tem potencial de ser algo muito mais que só compensar,
essa ideia de florestal para ambiental tem a ver com essa definição de floresta, né, que tem alguns ecossistemas que não são só floresta, mas também a interpretação do MMA, por exemplo, é que a leitura da lei, por ser ambiental, não pode ser só compensação, mas pode ser também oferta de serviços ecossistêmicos, serviços ambientais, que está sendo proposto também, proposto no decreto, no desenvolvimento do decreto. Eu vou pular essa. Eu tenho alguns exemplos do decreto da CRA, como saiu os debates. Então, por exemplo, para pequenos produtores, né, tinha aquela leitura que eles podem ofertar CRA sobre o integral da reserva legal. E isso se vê aqui, né, vegetação nativa primária e secundária que integra a reserva legal. Já na última versão, essa questão mudou um pouco também, que os pequenos produtores podem ofertar CRA sobre a remanescente de vegetação nativa que integra a reserva legal ou da área em processo de recomposição e regeneração que exceda. Então, aqui tem um pequeno, né, são pequenos ajustes que são feitos que foram feitos no decreto. Uma outra, vou pular essa, é aquela de compensação de outros fins, né? Aquela XCRA, aquela ideia de CRA PSA. Então, aqui, por exemplo, já em 2016, foi reconhecido que a CRA pode ser utilizada como instrumento de redistribuição, portanto, para prover serviços ambientais. Aqui já mais para baixo, isso é chamado de CRA poderá ser utilizado para outros fins, além de compensação, mas foi vedada a utilização cumulativa de CRA. Aqui, essa compensação cumulativa de CRA, ou essa vedação dessa regra, não apareceu na última versão da CRA, que era 2017. Agora, isso pode, né, e recentemente teve um debate entre MMA e o UFMG, criticando essa ideia de que você pode acumular CRA. Então, sobre uma mesma área, você pode tanto emitir uma CRA para compensação, mas também uma CRA para carbono, outra para proteção de recursos hídricos, etc. Então, esse foi um debate que está sendo, né, que ainda acontece, que o Ministério do Meio Ambiente e de Fazendas estão considerando como uma opção, né, para a CRA, mas que está sendo criticado também porque isso não gera uma adicionalidade ambiental para aquela única área. Se já está protegido para compensação, aí como você poderia emitir uma CRA para carbono ou outros PSA. A situação atual, então, tinha em 2017 aquela promessa de a módulo de CRA já está em fase avançada e que o decreto poderia sair logo em 2018. Aí chegou 2018. Com o julgamento de STF, então, incluiu esse termo de identidade ecológica. Então, a grande pergunta é como operacionalizar, né? Você, Roberto, já falou algumas ideias, né? Já tem algumas ideias sobre como poder fazer isso, mas considerando aquela história que eu apresentei agora, isso praticamente joga para trás um debate que teve uma ampliação que teve nos últimos 20 anos e volta para aquela ideia de que a CRA deve ser algo bem restrito mesmo, com pouca... né, você tem que comprovar
o que era chamado de equivalência ecológica, o que era chamado de tem que pertencer ao mesmo ecossistema, mas que não ganhou atenção, agora voltou para o spotlight dos debates políticos e que precisamos elaborar. Isso não quer dizer, essa parte aqui ainda não desfaz os debates que já tinham até agora. Então, essa ideia de ter uma CRA além da compensação ainda está na pauta, só que essa identidade ecológica está ganhando mais atenção. Enquanto isso, já tem alguns decretos de CRA nos estados. Então, eu quero ressaltar o exemplo do Mato Grosso, onde tinha aquele debate de, o Código Florestal permitia bioma, mas se fora do estado você tem que ser uma área de prioridade. Agora, esse debate, o Mato Grosso escolheu, teve um decreto que restringiu para o estado já. Mas isso foi muito criticado e o governo do Mato Grosso voltou por trás e abriu para o bioma mesmo. Então, tem pressão para manter aberta. Essa questão aqui, a identidade ecológica, aí eu já não sei como isso pode afetar esses debates, porque uma vai e volta de para quais áreas você poderia comprar ou vender CRAs. É isso. Obrigada, Richard. Queria aproveitar, então, chamá-lo para compor a mesa com o Joaquim, para a gente fazer mais um bloco de perguntas. Inscritas. Eu sei que está todo mundo morrendo de fome, mas eu não vou poder deixar de perguntar, eu queria só destacar que as apresentações dos dois estarão no site do Observatório e que, se tiverem perguntas a eles também, de quem está morrendo de fome, pode mandar para a gente por e-mail que a gente reencaminha e faz a resposta. Eu queria fazer uma consideração, gostei muito das apresentações, muita informação interessante. Mas na hora que você estava falando dos valores ali, eu fiquei pensando, 10% do valor necessário para a recuperação de reserva legal em todo o estado de Pernambuco estava no apartamento do GEDEL, Então, acho que a questão é de priorização de utilização do recurso público, Se a gente tiver esse encaminhamento, assim, isso gera emprego, isso gera renda, gera qualidade de meio ambiente, eu acho, gera distribuição de renda, Então, acho que isso é bastante relevante, ter esses números em mente para a geração de políticas públicas. E eu gostaria que você pudesse comentar um pouquinho sobre isso. E, Richard, na sua visão, assim, não dá para deixar de perguntar, de uma pessoa que estudou em um país mais velho, com uma legislação mais antiga, como é que você vê essa discussão aí de 20 anos para sair uma regulamentação de um pequeno detalhe do Código Florestal e um detalhe que poderia fazer toda a diferença na implementação da lei? Mais algum inscrito para o momento? Bom, eu novamente, mas eu vou ser super rápida, realmente. Eu tenho eu vou perguntar a Joaquim quando é que a gente pode conversar tecnicamente sobre isso. Se ele, mais uma vez, ele pode ir lá na sala. Sabe? Tem um monte de dúvidas sobre esse mapa de módulos fiscais, porque, na verdade, o módulo fiscal de Pernambuco vai de 2 a 55, Quando você dizer pequena propriedade, não necessariamente, No município de Floresta, por exemplo, o módulo fiscal é de 55 hectares. Então, 4 módulos já não é uma coisa tão pequena. Bom, mas para você eu não vou nem falar nada, porque é tanta coisa assim que a gente poderia conversar.
A única ressalva que eu aproveito para fazer para todos, porque talvez tenha alguns aqui, eu acho que a maioria é mais nova do que eu, é que Pernambuco não tem uma política florestal. Ela teve sim uma lei aprovada, assinada pelo governador Miguel Arraes, em 1900 e não sei quanto, 1996, 95, 96, que tem o nome, estabelece a política florestal e não tem nenhum elemento da política florestal. Certo? É a cópia do Código Florestal da época, generalizado. No lugar de ser especificado, ele é generalizado. Nos locais que podia ter polêmica, nos artigos que podia ter polêmica, aí foi generalizado. Tá? Então, nós não temos realmente instrumento político, a gente precisa construir isso. Né? Então, eu tenho muito medo quando a nossa lei de política, que lei de política é coisa nenhuma. A gente tem um código genérico. Bom, mas a pergunta mais importante é para Richard mesmo. Há algum tempo eu venho perseguindo também aquela história, né? Eu ia dizer aqui também para o pessoal mais novo, não digam que esse código é bom, a lei é boa porque trouxe esse instrumento. Não trouxe instrumento novo. A CRA está lá há muito tempo, já foi CRF, servidão, certo? Agora, a gente não desenvolve, a gente não transforma isso num instrumento real. Mas, ultimamente, eu vivo perseguindo isso. Daqueles estudos que você falou, eu só conhecia da Comissão de Valores, né? Que tem uma visão bem pessimista em relação às cotas também. Mas que tem mercado já, algum mercado, Bolsa Verde do Rio, não é isso? Eu queria que você falasse só isso, mercado. O que é que tu acha do mercado? Está rolando, não está? Está tendo? Sem ser essa questão da questão ambiental. Era isso. Nielsen, presidente da Associação Pernambucana de Engenheiros Florestais, parabenizar o Joaquim e a Ulisses pela apresentação e uma pergunta para cada um. Joaquim, até para entender um pouco daquela metodologia, quando vocês fazem a estratificação do mapa por usos, né, agropecuária, caatinga, mata atlântica, uma primeira impressão que eu tive é que a agropecuária é muita área de agropecuária, quase 60% da área do estado. E eu não vi, e a gente que percorre aí pelo estado, que tem muita área em desuso, que não tem uso, sobretudo na região que a Isabela acabou de falar aqui. Você vai no sertão, aquelas propriedades de 55 hectares, ela não está totalmente tomada com 55, com 60% dela com agropecuária. Então, talvez tem até alguma sobreposição entre caatinga e uso. Então, entender um pouco isso. Você falou também da dificuldade que teve de encontrar mapeamento com melhor precisão da caatinga. Então, quais foram os dados que vocês utilizaram para esse levantamento da caatinga e se andaram observando também dados mesmo quantitativos do IBGE, que em alguns mapeamentos que nós fizemos, ele chega até a bater com aqueles dados do IBGE. Então era isso para o Joaquim. Para o Risto, é mais a tua impressão, assim, né, teu sentimento que está navegando com esse tema, com relação à questão da adicionalidade, né? Eu fico olhando assim, tanto o CRA como o PSA, me parece que o princípio deveria ser a adicionalidade. A gente viu alguns dados aqui de passivos de área de preservação permanente, de passivos de área de reserva legal. O Joaquim trouxe até aqui para o estado de Pernambuco quanto necessitaríamos de investimento para recuperar isso. E se a gente for trabalhar isso com o CRA de outras propriedades que já tem algum adicional de reserva legal, a gente não precisaria plantar, né? Ou seja, não está tendo adicionalidade. Como é que a gente, ou seja, está até beneficiando aquele proprietário, né, que teve essa sensibilidade e tem uma área a mais, mas em termos de região, em termos de estado, a gente não vai ter adicionalidade. E para o PSA é a mesma coisa. A gente tem que demonstrar a base zero, minha base zero eu tenho um tanto de floresta e vou acrescentar que vai me trazer mais fixação, vai melhorar as condições dela. A discussão eu entendi, eu tenho acompanhado isso um pouco também, mas assim, qual é o teu sentimento a partir desses estudos, como é que você vê, sobretudo, essa questão dessa necessidade de demonstrar que a gente caminhou, teve benefícios e ganhos ambientais por meio dessa adicionalidade? E agradeço a vocês. Bora tentar fazer num bloco só, por causa do avançar da hora, e a gente depois vocês respondem de uma vez.
Joaquim, eu queria saber só em relação a essa parte do levantamento de vegetação que vocês fizeram. Para a parte de Mata Atlântica, além daqueles percentuais, entraram as áreas de manguezal também? Entrou e ainda ficou 4%. Já respondeu rápido. E a outra era a parte de hidrografia, né? Qual foi a base que vocês usaram para hidrografia? Porque a gente sabe que a base que a gente usa para a mudança PRH, ela tem, sei lá, da década de 70, 80, e não está tão atualizada, então a gente podia estar correndo o risco de aí, dependendo da base que vocês usaram, tá até subestimar essas áreas de EPP. Essa é uma das perguntas que eu não vi, né? Primeiramente, parabéns aos dois pela apresentação, né? Esses dois temas são temas que a gente precisa se apropriar com um pouco mais de profundidade, né? Se inteirar um pouco mais. Aí eu queria fazer uma pergunta para cada um também. No caso do Joaquim, ele mencionou a questão de oportunidade para se fazer restauração florestal na Caatinga, né? E, por outro lado, a gente sabe da dificuldade em função das características intrínsecas do próprio bioma, né? A gente lá no IBAMA, com o fechamento do escritório de Salgueiro, a gente teve a oportunidade de acompanhar a execução de alguns projetos de restauração florestal no sertão e a gente, assim, os resultados realmente não são muito animadores, né? Então eu gostaria de saber a percepção sua com relação a esse tema, né? As experiências bem-sucedidas que vocês têm ou têm conhecimento, esse tipo de coisa. No caso pro Richard, né? Você colocou na sua apresentação que a promessa do Serviço Florestal seria esse ano publicar o decreto e lançar o módulo do CRA. Por outro lado, a gente tem informação de que eles estavam aguardando a resolução dessa questão da inscrição do imóvel rural no CAR. A inscrição foi prorrogada até o final do ano, né? Na tua opinião, tu acha que isso vai sair esse ano mesmo? Mais alguma pergunta? Boa tarde. Meu nome é Renato, certo? E a minha pergunta seria para Joaquim, em termos do crédito de carbono, como é que está assim, em Pernambuco ou em termos de Brasil? Porque ele colocou dados ali que, assim, pelas palestras que ele já teve de crédito de carbono, era interessante, mas será que é um ponto positivo que a gente pode ter ou algo que ainda está em pensar ainda ou é concreto? Queria fazer uma pergunta também. Que seria mais para o Richard. Falando um pouco da experiência que a gente aqui no CEPAM teve em relação a tentar implementar algumas cotas ambientais para o mercado, dentro do que o mercado, que a legislação funciona hoje, por meio de servidão, e a gente viu que tem um pouco de dificuldade dessa que haja essa troca, né, essa intermediação de quem tem excedentes de vegetação para fornecer como CRA. E o que a gente vai perceber é que não tem tanta adesão, assim, tanta procura por esse tipo de compensação. E aí, não sei se tu terias alguma noção sobre isso, no sentido, será que é tão... Porque assim, o que me parece assim, que às vezes é mais simples você aderir uma cota por alguma propriedade que tem excedente do que ter um custo de executar, por exemplo, restauração florestal. Me parece ser uma coisa mais simples, mas que na prática não funciona tão bem. Ou situações que de repente é uma falta de comunicação realmente de quem tem excedente e de quem precisa compensar, sabe? Essa questão dos CRAs e em relação a quem precisa de fato compensar, se é melhor fazer uma restauração, se tu tens percebido que é melhor fazer aderir a uma cota.
A última. Então, porque tem a ver com a tua. Eu sou a Manuela, do CEPAM também. E sobre essa questão da comunicação entre quem vende e quem compra, eu queria também saber se existe algum mecanismo que já esteja sendo pensado, com algum tipo de sistema onde a pessoa possa, inclusive com relação a essas novas resoluções sobre identidade ecológica, se tem alguma coisa no sentido de criar algum tipo de sistema onde as pessoas que têm possam cadastrar que tipo de identidade ecológica eles estariam oferecendo e quem está precisando, qual é o tipo que eles estão querendo comprar. Enfim, usar a tecnologia, o que a gente tiver, para tentar facilitar essa troca. Se existe alguma coisa que está sendo planejada ou... Enfim, é isso. Obrigado pelas perguntas. Vou tentar responder a todas. Primeiro, a impressão do atraso, né, que você falou. Primeiro, eu acho que essa questão de mercado ambiental em geral, então tanto de PSA, tanto de carbono, tanto de qualquer outro, sempre está velado em muita... sempre é muito criticado. Você vê, por exemplo, o mercado de carbono, que é muito criticado como estamos vendendo ar quente, o mercado lá na Europa não está funcionando, está com preço muito baixo. Então esse é um lado. Um outro lado é o RED+, que foi proposta como mercado, mas que não é mais mercado. Foi tanto criticado, tanto pelos governos quanto pelos ONGs ambientais, que acabou sendo não mais um mercado, mas um fundo, né? No Brasil tem fundo Amazônia, internacional tem fundo verde, e assim, então você vê que com essa questão de mercados ambientais, você vê muita variabilidade entre como eles vão materializando. Mesmo sendo implementados, eles estão sendo criticados por todo lado o tempo todo. Então essa é a grande dificuldade. Eu vejo esse atraso do CRA parcialmente como uma expressão disso. Então, eu analisei essa questão da história do CRA em termos de uma interpretação de como a sustentabilidade está sendo representada nessa coisa, né? Tem N definições de sustentabilidade, mas específico para o mercado. Vamos supor que o mercado é sustentável. Essa variabilidade mostra bastante, porque nos primeiros anos dos anos zero, né, de 2000, você vê que grande ênfase era na questão econômica, justamente porque você não tinha um mercado viável. Então, o que destaca, o que entra no debate político é aquela questão de como viabilizar um mercado. Agora, depois do Código de Reserva Ambiental sair, né, do Código Florestal, aí vai para o outro lado. Agora, temos um mercado que poderia funcionar, mas entra em questões de ambientais e sociais, de inclusão de pessoas, de ofertantes, de adicionalidade ambiental. Então, é muito difícil, né, para ser alguma coisa sustentável, você tem que ter balanço entre as dimensões da sustentabilidade. E achar esse balanço para o mercado é muito difícil, porque justamente o mercado, a premissa do mercado é focar naquele um pontinho, por exemplo, carbono, e vender aquilo. Só que por caracterizar uma floresta, uma vegetação como um conjunto de carbono, aí você vai ter N outras propriedades, inclusive sociais também, né? de produção, de uso produtivo. Então, essa é uma das questões. Outra questão é que eu acho que você poderia também contextualizar a cota de reserva ambiental, porque essa cota surgiu numa época em que as leis estavam apertando, pelo menos na legislação, apertando os proprietários privados. Depois da nova cota de reserva ambiental, apesar de ter um mercado viável, também tinha
várias áreas, vários detalhes no relaxamento das exigências para áreas privadas. Então, quando o mercado seria necessário, não tem, e quando poderia ter no mercado, não tem, talvez não tenha muita necessidade por causa dessas coisas. Então, eu acho que eu não analisei essa parte, é só uma impressão minha, mas é o que eu estou pensando. Sobre os mercados existentes de Beverly, por exemplo, acho que quando eu conversei com o Beverly, foi com você na época, estavam falando o que eu chamaria, não lembro mais o nome próprio, mas acho que CRA, tipo um CRA readiness. Vamos preparando, vamos emitindo o CRA, mas ainda não está assim, trocado, mas vai estar pronto, vai ficar pronto para vender. Caso um decreto vai sair, esse mercado vai materializar. Isso tanto no Beverly, biopúblico também. Então, para essa questão de CRA, está acontecendo assim. Sobre a adicionalidade, bem, essa questão é difícil, porque eu entendo que tem uma necessidade de ter de gerar alguma renda de uma floresta em pé, mas para poder vender vários tipos de CRA para uma mesmo hectare, acho que é muito difícil de garantir que essas CRAs não vão se misturar, entendeu? Então, primeiramente, teria que ter regras para que tenha oferta para essas coisas, porque quem vai querer comprar CRA de carbono até poderia entender, mas CRA de recurso hídrico ou CRA de biodiversidade não tem uma demanda já definida na legislação, não tem uma exigência de que sei lá, mineradora ou essa usina precisa comprar cotas no redor dele para proteger os recursos hídricos ou a biodiversidade. Não tem alguma coisa bem definida. Então isso seria difícil. Uma outra parte é que essa adicionalidade de ter várias CRAs é justamente aquilo, né? Se já tem uma área protegida, então, em termos econômicos, qual seria a mais-valia de comprar uma outra CRA que não está sendo que já está sendo protegido? Tipo, em termos econômicos, seria bem isso. Isso é muito difícil de pensar. O que você poderia pensar, por exemplo, que eu não defini alguma posição firme sobre isso, porque parece que quanto mais estou estudando essa questão, mais questões surgem. Mas o que poderia fazer é criar um CRA com vários níveis de qualidade. Você tem um CRA classe, sei lá, ou também a analogia econômica, né, que é classificado 3A, depois tem 2A, 1A, igual no mercado financeiro, né? Então, várias classes de CRA, de acordo com se eles têm só biodiversidade ou só carbono, ou se tem biodiversidade e carbono e recursos hídricos, seria isso com relação ao PSA. Agora, com relação para misturar compensação com a oferta de PSA, vender para o carbono, acho que seria um pouco mais sutil e precisa ser mais pesquisado para ter alguma coisa bem mais legal. Não pode ser simplesmente falar, o que está falando agora, né? Vamos já possibilitar isso para que depois a gente regulamenta essa questão. Aí, né, às vezes, possibilitando isso, já vai gerar alguma situação em que não o governo que vai definir o que vai acontecer, mas as companhias privadas que vão definir. Eu interpreto dessa forma, então eu já vou agir, né?
Então, pode ser que aconteça isso, mas não sei. Precisa ser melhor explicado. Sobre se é melhor compensar ou se é melhor recuperar mesmo a região, eu não tenho uma resposta bem certa, porque o que se tenta, né, eu estou pensando do ponto de vista de fragmentação. Se todas as áreas privadas produzissem somente na área que é legal, aí mesmo assim a proteção da natureza seria fragmentada. Agora, se você permite uma troca, uma compensação, nenhuma regra dentro do decreto do CRA ou na lei, ou no Código Florestal define uma certa área aonde esses CRAs deveriam ser comprados. Ou seja, o que acontece é que o mercado vai definir onde a conservação vai acontecer. E isso, não sei quais que seriam as consequências, mas poderia ser não beneficiar o mercado em si, né? ou a natureza em si. Bem, eu esqueci alguma pergunta de alguém? Não? Se sai esse ano. Se o carro sai esse ano. Quantas vezes já foi prorrogado? Então, pela tendência, eu não sei. Pela tendência, eu acho que pode ser que eu sou bem, uma percepção leiga, sim, mas é uma questão de compromisso, talvez, né? Se você quer que aconteça naquela data, acontece, ou tipo, pelo menos já começar, já tem tanto por cento de propriedades inscritas em cá, já começar a ter consequências para aquelas propriedades que não tinham regulamentado, então não tinham inscrição em cá. Então, não sei se isso está acontecendo, se já tem consequências, talvez no mercado, né, de exigências, mas pelo governo, por exemplo, já vincular a consequência para o fato de que uma propriedade não tenha o carro. Mas, bem, isso é bem uma opinião bem distante também, né? Não posso dizer que às vezes o proprietário pode ter problemas individuais que são bem sutis e precisam ser resolvidos, mas em termos geral, né, já que está prorrogado pela 4ª vez, eu acho que pode ter um compromisso. Obrigado, Richard. Então, gente, ótimas perguntas, né? Primeiramente, antes de começar a responder, eu queria dizer que esse livro, a publicação da ROAM, já está disponível no site do CEPAM, tá? Para quem quiser baixar, está disponível lá em PDF, o conjunto completo de dados, certo? Se alguém precisar dos dados espaciais que geraram essas análises, a gente pode ceder também, tá? Só que são dados bem pesados, então a pessoa ia ter que ir lá no CEPAM com HD externo para pegar, tá? Mas está tudo disponível e tudo aberto para utilização. Certo? Inclusive, professora, obrigado pelo convite, me coloco também à disposição, tá? A gente fica em contato para poder conversar sobre isso, inclusive, se quiser fazer alguma coisa lá na Rural, a gente conversar um pouquinho melhor com seus estudantes, estamos à disposição, certo? Então, gente, bastante coisa, se eu esquecer de alguma coisa, por gentileza, me avisem. Mas aí, iniciando com a colocação de Roberto, né? A questão dos números para direcionamento de política pública. É isso, o que o Roberto citou, né? A gente tem 10% das áreas de reserva legal lá no apartamento do GEDEL. A gente teve agora uma série de desonerações que impactaram outras áreas-chave, né, para o desenvolvimento do país. A gente tem a auditoria cidadã da dívida, dizendo que o Brasil hoje gasta cerca de 40% do seu orçamento com amortização de dívida,
recurso que poderia ter ido para outras áreas, né, de utilização, inclusive meio ambiente. Quando a gente chega para nível estadual, a gente tem generalizadamente para meio ambiente uma falta de recursos para aplicação, né, sobretudo no sentido de operacionalização, de colocar a agenda prática em campo. Você tem realmente uma escassez, né, até desse recurso, e que esbarra nessa questão da priorização, né, para onde a gente está mandando os nossos recursos, tanto da área de meio ambiente quanto dos outros. Tem algum lugar que a gente possa cortar? Bom, não sei, a gente pode verificar, fazer auditoria dessa dívida, eu tenho certeza que a gente vai encontrar, né, alguns meios da gente operacionalizar isso se a gente tiver essa prioridade em mente. Né? Se a gente colocar na cabeça que o meio ambiente ele não é só a árvore que está lá em pé, ele não é só o bichinho que está sendo salvo, ele é o benefício que está chegando para a vida da gente, ele é a água que está chegando na minha casa, enfim, todos os serviços ambientais que a gente está recebendo, né, que a gente precisa para a manutenção da nossa vida, inclusive, eles precisam passar por esse processo de reflorestamento. Né? Aqui, na Zona da Mata, é uma coisa emblemática, que há uns anos atrás a gente passou quase por um cenário de escassez hídrica, onde que a gente tem dentro da APA Aldeia do Biribe, né, o celeiro hídrico aqui do estado e a área com a maior cobertura florestal aqui da Zona da Mata, a gente teve quase que uma seca do reservatório de Botafogo, que é um dos principais que abastecem aqui a região metropolitana. E quando você vai estudar ali no entorno do reservatório de Botafogo, você verifica que falta ainda uma grande área de cobertura de área de preservação permanente. A faixa ainda não está sendo respeitada. Então você tem uma série de questões que impactam diretamente a vida da gente, que tem que ser internalizadas no sentido de priorizar esse recurso para, sobretudo, estratégia de restauração florestal aqui no estado de Pernambuco. Isso a gente está falando da Zona da Mata, que é uma zona que você tem aí de 1.500 a 2.500 milímetros de chuva por ano. Quando você vai para o sertão, para o agreste do sertão, você começa a cair de 700, de 800 milímetros por ano. E as áreas de APP totalmente desmatadas, enfim, as nascentes agora, que estão lá nos prédios de altitude, sendo desprotegidas por conta de mudança de legislação do estado, então você vê que não é uma questão só de recursos, é uma questão de você tentar pensar estrategicamente para manter esses serviços ambientais que possam assegurar a nossa vida. Então, esse volume de recursos pode ser grande para o estado, mas também tem um retorno, né, que mostrei alguns retornos para vocês ali, tem outros retornos que estão citados aqui na publicação, e nem todo esse recurso vai ter que sair do governo do estado. Tem muito recurso ali que vai vir de outras fontes, que vai vir de CRA, caso venha a ser implementado, que vai vir de crédito de carbono, caso se consiga, né, colocar essas áreas para o mercado de carbono de uma forma geral. E inclusive disposição produtiva, gente. Essas áreas de preservação permanente que a gente mostrou aí, os passivos, nem todas estão localizadas em áreas com mais de 4 módulos fiscais. Tem áreas menores, e nessas áreas menores, por exemplo, a lei permite que você faça uma restauração produtiva, uma restauração com sistemas agroflorestais, uma restauração que permite que a pessoa não vai só ter o dispêndio financeiro dali, mas vai ter também um retorno no sentido de produção de alimentos e comercialização de alimentos. Então existe uma série de cenários e uma série de variáveis que a gente pode analisar para colocar isso em campo e diminuir aqueles custos ali, e que o estado também não arque com toda essa quantidade. É claro que vai ter que chegar um aporte estadual aí, e que não é trivial, mas fazendo essa priorização, imagino que a gente vai conseguir pelo menos grande parte daquele recurso que está ali mostrado dentro dos passivos do estado. Passando aqui para a questão da professora Isabela, que ela saiu, ela falou da questão de pequenas propriedades rurais, né, que eu não sei se todo mundo entende a concepção de como se dá a questão dos módulos fiscais. Né? Essa questão dos módulos fiscais ela veio lá bem de antigamente, quando o pessoal estava fazendo os primeiros projetos de reforma agrária, e aí se utilizou uma metragem de módulo rural. O que é isso? De acordo com a produtividade daquela terra e com a proximidade do centro de escoamento de produção, ia se dar um tamanho de propriedade que seria básico para uma família poder sobreviver. Então, o módulo fiscal aqui de Recife, por exemplo, ele é de 5 hectares. Por quê? Porque está próximo dos meios de produção e que teria uma terra relativamente fértil para você produzir. Você vai indo mais para o sertão, mais para o interior do estado, esses módulos fiscais vão ficando maiores, porque o espaço de cultivo para que uma família pudesse sobreviver, ele vai também crescendo. Né? Então, de hoje, cada município tem seu módulo fiscal que está atribuído desde aquela época e que por vezes ele está desatualizado, sim. Mas a legislação ela mostra a gente como se dá a questão dos tamanhos das propriedades. Né? Até 4 módulos fiscais a legislação coloca como pequena propriedade, de 4 a 15 média e de 15 diante grandes propriedades. Então, quando eu falo de pequena propriedade, eu quero dizer uma propriedade que está enquadrada nessas questões que a legislação ela preconiza para a gente. Tá?
Uma questão que eu me sinto muito confortável de falar, que é a questão de como foram feitas essas análises, né? Sobretudo essa parte de geoprocessamento, que eu lidei diretamente com isso. Foi perguntado aqui pelo colega, eu esqueci seu nome, de Elcio, a questão das áreas de uso agropecuário, né? Que a gente verifica na prática que às vezes tem, quando você dá a lupa ali na área específica, você verifica que aquela área talvez 100% daquela área não seja de uso agropecuário. Mas o que é que a gente considerou? Quando a gente está fazendo um mapeamento, sobretudo em escala de estado e escala de país, tem algumas generalizações que a gente precisa fazer, sobretudo por conta da escala do mapeamento que a gente está fazendo, né? Todo esse mapeamento aí ele foi feito na escala de 1 para 150 mil. Então, esses pormenores a gente não consegue abarcar dentro desse mapeamento. Tá? O que é que a gente sabe é que aquela região ali onde o mapeamento aconteceu, essa região está sendo voltada sobretudo para o uso agropecuário. Não sei se a área está abandonada, se não. Eu sei que ali não tem floresta e que ali no entorno está tendo um pasto, está tendo um plantio, está tendo alguma espécie de atividade agropecuária ali. Seja ela extensiva, né, no caso aqui da Mata Atlântica, que a gente tem cana-de-açúcar em grandes latifúndios, seja ela em pequenas propriedades, mais voltada lá para o interior do estado, onde a gente tem uma predominância enorme de pastagens, para diversos tipos de gado, e pomares, enfim, plantios de subsistência, né? Aí nessa classe de uso agropecuário entra todas essas... claro, que se a gente fosse separar, ia ser até diversidade de plantio a gente poderia colocar, mas para os fins do projeto a gente queria saber o que não era floresta. Então, nesse sentido, a gente considerou essas áreas em uso agropecuário, né? Mais uma vez, a questão dos dados espaciais da Caatinga. Esse estudo ele foi realizado em 2016 e 2017. Agora, em 2018, o Instituto do Semiárido ele liberou alguns dados espaciais da Caatinga, né, que podem ser utilizados, inclusive, para atualizar isso aqui. Na época que a gente usou, as bases de dados que existiam eram basicamente as bases do IBGE, né, e as bases de dados geradas pelo Brital, lá no Lagesa também, né? A gente fez uma junção dessas duas bases de dados, porque a base do IBGE ela tinha um tipo de classificação e codificação que ela não permitiria o uso da forma que a gente precisava utilizar aqui, né? Porque ela classifica uso agropecuário, cidades e etc. Ela dá 3 classes dentro de uma mesma classe. E para a gente queria separar, por exemplo, áreas urbanas de áreas de uso agropecuário de áreas de floresta, né? Então, esse tipo de classificação a gente teve que organizar ela e juntar ela com a classificação utilizada pelo Britaldo, né, no seu estudo que verificou os passivos dados pela nova lei florestal, lá desde 2012. Tá? Então foram essas as bases de dados que a gente conseguiu utilizar e que a gente considerou para a área da Mata Atlântica, que estão bem fiéis, né, e para a área da Caatinga, sobretudo falando de remanescente florestal, está sobredimensionado. Né? A área da Caatinga a gente tem uma questão quando a gente vai mapear remanescente florestal. A época que está sendo mapeado faz toda a diferença, né? Porque se você está mapeando na época de chuva, todo o remanescente ali você fica bem visível, fica verdinho. Quando você pega uma imagem da época seca, é como se tudo ali fosse um grande pasto, né? Então, dentro dessas metodologias de mapeamento, essas coisas têm que ser levadas em consideração e são coisas que também induzem a equívocos, né? Então, como eu disse, a ROM, a metodologia de avaliação das oportunidades de restauração, ela trabalha com os dados que a gente tem disponível e que a gente consegue manipular para gerar esse resultado, né? Manipular no sentido de operacionalizar o resultado, certo? Então, deixo essa ressalva que a base de dados para remanescente da Caatinga, ela tem alguns pontos que poderiam ser corrigidos. No entanto, a área de uso agropecuário está batendo até bem próximo com outros levantamentos oficiais que a gente conseguiu observar. A base hidrográfica, Cíntia, que você perguntou, a base hidrográfica que a gente utilizou a base hidrográfica do Estado, tá? Só que essa base hidrográfica a gente fez uma correção, a gente procurou buscar, porque tinha rios ali que eles estavam duplicados, né? Eram 2 rios correndo paralelamente, e isso não existia. Então a gente fez essa correção fina dessa base de dados, alinhando os canais onde realmente passam os rios, onde a gente poderia ver isso na imagem de satélite, tá? E a gente tomou cuidado de utilizar rios até 4ª ordem. Por quê? Ao nível de ordenamento do rio, né? Quanto mais ordem você sobe, mais você está incluindo pequenos canais aí nesse mapeamento.
E esses pequenos canais têm uma grande possibilidade de não serem rios, de serem ravinamentos, de serem rios que a gente chama de rios efêmeros na legislação, né, que é aquele rio que só corre água quando chove. Então, a gente, tentando excluir essa variável, a gente colocou essa questão de utilizar rios de até quarta ordem. Tá? Mas concordo contigo que esse passivo ele pode estar, inclusive, subdimensionado. Porque quando a gente verifica nas imagens de satélite, tem riacho, tem riozinho que não conseguiu entrar por conta também da escala desse mapeamento que a gente está utilizando. Tá? Então, esse passivo aí ele pode ser até maior. Menor é bem difícil, tá? Mas maior ele pode ser. Certo? A questão do desenvolvimento de metodologias de restauração na Caatinga. Né? As metodologias de restauração na Caatinga hoje, vamos só para a gente contextualizar. A agenda de restauração prática mesmo na Mata Atlântica, ela tem aí cerca de 40 anos de pesquisa sendo desenvolvida para chegar aos métodos e meios de restauração que a gente aplica hoje. Né? Essa questão de cobertura, diversidade, questão de espaçamentos, o que a gente sabe que dá certo, né, em reflorestamento de Mata Atlântica. Na Caatinga, essa agenda de restauração ela é muito mais incipiente. Vou te dizer que os primeiros artigos de restauração na Caatinga, eles começaram a ser publicados há 10 anos atrás. Né? Então, esse conhecimento ele ainda está em construção. É um conhecimento que ele tem que ser construído para que a gente possa melhorar as metodologias de restauração na Caatinga. Tá? Inclusive, o CEPAM está entrando hoje com um projeto de fazer esse mesmo estudo da RON, aliado a uma abordagem diferenciada, que é uma abordagem Nexus voltada sobretudo à sustentabilidade de populações nessas condições. Tá? E aí a gente planeja fazer também um estudo de potencial de restauração na Caatinga, com alguns experimentos em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, para gerar algum conhecimento e metodologias mesmo de restauração. Fora isso, tem algumas outras iniciativas que já vêm ocorrendo na Caatinga. Né? A gente tem o CRAD, que é o Centro de Referência de Restauração de Áreas Degradadas, se não me engano, lá na Univasp, né, que tem uma série de experiências já documentadas do que dá certo e do que não dá também em restauração da Caatinga, e falando sobretudo de regeneração natural. A gente teve um estudo publicado há um mês atrás, aproximadamente, pelo Ministério do Meio Ambiente, falando dos potenciais de regeneração natural dos biomas brasileiros, que é um estudo que a gente tem que se abraçar com ele, se a gente quiser entender um pouquinho de restauração da Caatinga. Né? Porque hoje a metodologia, os processos que a gente chama de processos ativos de restauração na Caatinga, aqueles processos que a gente tem que entrar com muda mesmo, eles ainda estão em desenvolvimento. Mas a regeneração natural, ela está ali, ela sempre existe. Então, se você consegue aproveitar esse potencial de regeneração natural, você já viabiliza uma grande área a ser restaurada com um custo quase que 50% menor do que se você for entrar com mudas ali naquela região. Tá? Outra experiência bem sucedida em restauração ativa de Caatinga é com o grupo do pessoal lá da UFRN, da professora Gislene Ganadi. Eles têm já bastante experiência e eles desenvolveram um método que, se você quiser verificar, pode ver os artigos que são publicados pelo grupo dela, de restauração que adequa solo, questão de você... É bem mais específico do que você restaurar aqui na Mata Atlântica. Precisa de um cuidado e de um olhar muito diferenciado. Mas aí já está se iniciando, né, a construção dessas metodologias. Tá? A questão dos créditos de carbono no Brasil. Como o Richard falou, né, a gente tem uma série de iniciativas difusas, né, de tentativa de comercialização de crédito de carbono. Em questão de pessoa física, quase que inexistente, né, Roberto? Roberto talvez saiba até mais que eu falar sobre esse tipo de iniciativa, mas se eu, pessoa física, hoje quero comercializar carbono, o recurso que eu tenho que aplicar para fazer o inventário, para provar para quem vai me cobrar o carbono, mas me comprar o carbono, que eu tenho carbono ali quanto eu tenho, é proibitivo para uma pessoa fazer isso de forma individual. Tá? O que vem acontecendo muito é no sentido de empresas que estão adotando dentro de suas atividades a neutralização de emissões. E aí vem sendo apoiado, sobretudo, o processo de reflorestamento para a neutralização dessas emissões. Tem até aqui, eu sei que vocês, com certeza vocês conhecem aqui o Bike PR, que trabalha aqui, que ocorre aqui em Recife, aquela aluguel de bicicletas compartilhadas. Se vocês forem lá no site do Bike PR, tem lá os créditos de carbono que são gerados pela não utilização do carro. Né? Então, assim, de forma bastante específica ainda, mas existe algum mercado rolando e que, se você tiver um arranjo correto entre os stakeholders, entre os produtores, você consegue viabilizar uma parte desse mercado para acontecer. Né? Pronto, eu acho que era isso. Não sei, acho que não deixei de responder ninguém. Se eu deixei, por gentileza, posso avisar e...
Muito obrigada, Joaquim e Richard, pelas contribuições. Eu acho que podemos encerrar, né? Foi um evento bastante rico. Queria agradecer a todos os palestrantes, aos participantes por estarem até essa hora, especialmente o pessoal que veio de fora de Recife, né? O pessoal do Bonito veio em peso para o evento. Eu espero que tenha contribuído, que contribua, né, para o trabalho de todos, também como nós cidadãos, né? O pessoal do Observatório também, que veio. Muito obrigada, a equipe do CEPAM também. E quer dar uma palavrinha, Roberto? Eu gostaria de agradecer a todos, agradecer aos palestrantes, ao pessoal do CEPAM, que deu uma força aqui para a realização do evento. Vamos ver se ano que vem a gente está aqui de novo com mais temas para a gente continuar a discussão, né, e ver se a gente progride aí na implementação da adequação ambiental, restauração, né, redução do desmatamento, né, principalmente em áreas de Mata Atlântica, que teve acréscimos, pode ser até que não tenha sido um acréscimo, como disse o Cacai, mas eu queria agradecer a todo mundo que permaneceu aqui até agora e vamos ver se a gente leva adiante os efeitos do evento aqui. Obrigada. E especialmente a Cristiane, que deu uma força grande, né, para a realização do evento.